Olá, criançada, tudo bom? Então, o Prof. Mário quer aproveitar essa semana, né, essa aula que a gente está tendo agora, né, por videoaulas, e aproveitar já que a gente veio falando de água, né, teve o lançamento do livro que foi muito legal, então para dar uma pincelada sobre a questão dos resíduos, né? Essa semana que passou a nossa aula também pelo Zoom, a gente falou sobre a água do planeta, né? Como é importante e como a gente e como é possível, né, a gente conseguir produzir o nosso alimento somente na água dentro da nossa casa, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo agora de estar isolado, né? Então assim, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre os resíduos, tá? Então assim, quando a gente fala em resíduo, talvez as pessoas pensem assim, o que é resíduo, né? Então, antes de a gente entrar no resíduo propriamente disso, né, no resíduo urbano, eu queria desmistificar a questão do lixo, né? Quando a gente fala lixo, lixo, se a gente procurar uma definição assim rapidamente, a gente vai ver que lixo pode ser aquilo que a gente não usa mais, né? Então, por exemplo, essa caneta aqui, a partir do momento que acabar a carga dela, se eu não usá-la para mais nada, ela se torna um lixo. Mas a gente pode chamá-la de resíduo sólido. Por quê? Porque se para mim ela se torna algo que não tem mais utilidade, para alguma outra pessoa ela pode se tornar um resíduo sólido, reciclável, né? Então assim, como é importante a gente pensar, né, na separação dos resíduos. Antes disso, é importante a gente pensar, né, na forma de consumo. Como que a gente está consumindo as coisas para evitar o desperdício, né, da matéria-prima, né? Então, por exemplo, o plástico é derivado do petróleo. Então, quando a gente procura pensar, né, em não ter desperdício, a gente pensa, né, em reduzir, né, os impactos daquilo que a gente consome. Né? Então, e se possível, é importante a gente pensar, né, naquilo, da onde vem a matéria, né, daquilo que a gente está comprando. Tá? Uma coisa que é importante vocês saberem também, que para a gente cuidar da natureza, cuidar dos resíduos, né, da gente se tornar responsável, é importante saber em que categorias que eles são divididos. E hoje no Brasil existe uma Associação Brasileira de Normas Técnicas, que se chama ABNT. Tá? E a norma que cuida disso é 10.004, tá? Então ela divide em mais ou menos 5 ou 6 categorias, tá? Que são a matéria orgânica, que a gente hoje na escola tem a composteira, então esse resíduo a gente já não, né, não gera resíduo orgânico. Papéis e papelões, plástico, os vidros, metais e outros. Dentro desse outro, vamos ter assim os resíduos eletrônicos, né, resíduos como óleo de motor e combustíveis também, tá? Então, o que eu quero trazer para vocês é, na verdade, até um desafio, tá? Por quê? Porque a reciclagem hoje em dia se tornou uma fonte de renda. Exatamente. Como a reciclagem se tornou uma fonte de renda, eu queria mostrar para vocês assim algumas curiosidades rápidas para a gente pensar nessa aula hoje sobre a questão dos resíduos, tá? Pensar sobre a diferença de um aterro sanitário, de um lixão, tá? E eu gostaria de pedir para vocês fazerem uma entrevista com as famílias de vocês, para a gente ver como é que tá a situação dos resíduos nas nossas casas, né? Como é que tá aí para vocês, hein? Bom, então vamos lá. Eu quero dizer para vocês o seguinte: primeira coisa, tá? A diferença de um aterro sanitário e um lixão é que o aterro sanitário é um lugar que ele é pensado e preparado para receber resíduos, tá? Então, primeira coisa é que o solo ele é revestido com uma geomembrana que evita que haja poluição. E outra coisa, cada vez que é depositada uma camada de matéria, ele é também coberto por uma outra camada que vai deixando as coisas como se fossem empilhadinhas de forma ordenada e vai reaproveitando tanto o gás que é liberado quanto os líquidos que são liberados desses resíduos. Assim, então, recebe o nome de chorume a parte líquida, que também é aproveitada, e os gases, principalmente o gás metano, também é aproveitado. Em média, um aterro sanitário ele deve durar em torno de 20 a 25 anos. E mesmo depois que encerram as atividades, ele ainda tem que ser monitorado por algum tempo, porque ele ainda continua gerando gases.
Já os lixões são locais sem nenhuma estratégia de controle ambiental, onde é simplesmente depositado material, depositado todo tipo de material, desde o resíduo orgânico, plástico, papel, papelão, vidro, lata, metal, óleo de motores, combustíveis, tudo. Então, assim, traz um dano ambiental muito grande, principalmente para as pessoas, né? Porque quando o material de lixo fica sobre o solo, aquela água, aquele chorume, ele vai descendo, vai percolando e há a possibilidade muito grande de ter lençóis freáticos ali embaixo, vai ter a contaminação da água, né? E a água vai ser levada para diversos rios, lagos e corpos hídricos que vão estar abastecendo as nossas cidades. Enfim, então, a grande diferença de um aterro sanitário e um lixão é que o aterro sanitário ele é preparado para receber resíduos e ele cuida para não haver a poluição ambiental. Então, assim, queria contar para você sobre se chama PNRS, Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi criada lá no ano de 2010 e ela previa que até o ano de 2014, ou seja, em 4 anos, todas as capitais do Brasil deveriam transformar os seus lixões em aterros sanitários. Para vocês terem uma ideia, hoje no Brasil existem cerca de 3.000 lixões, ou seja, em 1.610 municípios existem 3.000 lixões, tá? 90%, né, das cidades, né, do nosso país hoje, elas têm a coleta seletiva do resíduo. Mas, desses 90%, mais ou menos uns 59%, 60% conseguem fazer com que o resíduo que é coletado na nossa casa, que a gente separa direitinho, vá para um aterro sanitário. Ou seja, mais da metade fica poluindo o nosso planeta. Então, é muito importante, mesmo que a nossa cidade não tenha uma coleta seletiva eficiente, que não tenha um aterro sanitário, que a gente separe o nosso resíduo. Por quê? Quando a gente começa a separar nosso resíduo, a primeira coisa, a gente começa a ter consciência ambiental, né? A segunda coisa é a gente começar a pensar como que a gente vai fazer para gerar menos resíduos. Então, assim, se a gente começa tendo uma composteira em casa, a gente já não gera mais resíduo orgânico. Assim a gente faz na escola, vocês lembram, né? Quando a gente criou o nosso centro de triagem de resíduos, a gente começou a conseguir medir o quanto de resíduo a gente gerava. Ou seja, a gente começou a enxergar o quanto de resíduo gerava e de onde vinham aqueles resíduos. A partir daí, a nossa consciência ambiental começou a se ampliar. E a gente conseguiu perceber de onde vem e conseguiu gerar menos resíduos ainda, né? E a partir daí, então, eu quero mostrar para vocês que existem umas curiosidades muito curiosas sobre os resíduos, tá? Por exemplo, uma latinha de alumínio, né? Que a gente vê hoje em dia muitas pessoas, eu já vi por aí pelas cidades, né? Muitas pessoas catando, tem gente que chama de catadores, tem gente que chama de recicladores, né? Essas latinhas que as pessoas deixam pela rua, né? As pessoas um pouco, né, porcas e tal. Então, a reciclagem de uma lata de alumínio economiza, por exemplo, a energia suficiente para manter uma televisão ligada durante 3 horas. Então, mais ou menos 100 mil pessoas hoje no nosso país vivem exclusivamente de pegar essas latas e levar para vender. E aí essa pessoa que compra, ela vai reciclar. Então imagina, 100 mil pessoas no Brasil hoje são catadores, tá? E vivem mais ou menos com, em média, 3 salários mínimos, tá? Todas essas curiosidades que eu tô trazendo, elas têm a fonte do Ministério do Meio Ambiente, tá? Uma outra curiosidade que eu acho legal, que é sobre o papel. 1 tonelada de papel reciclado economiza mais ou menos 10 mil litros de água e evita aproximadamente o corte de 17 árvores adultas. Enfim, o plástico, por exemplo, a cada 100 toneladas de plástico, e cabe lembrar que 1 tonelada, ela representa 1.000 quilos, tá? Então, 100 toneladas de plástico reciclado economizam 1 tonelada de petróleo, ou seja, deixa-se de extrair lá da crosta oceânica 1 tonelada de petróleo. Uma coisa que eu acho que é legal, que é um ponto positivo para o vidro. 1 quilo de vidro quebrado,
tá? Para você terem ideia, se a gente conseguir juntar esse 1 quilo, ele é transformado de novo em 1 quilo de vidro normal. Ou seja, uma garrafa quebrada se transforma numa garrafa novinha. Né? Então, mesmo que não quebre, se a gente pega uma garrafa de vidro, ela vai ser transformada de novo em uma garrafa, tá? Uma coisa que é legal. Para produzir, por exemplo, papel, tá? Para produzir 1 tonelada, ou seja, 1.000 quilos de papel, é preciso mais ou menos 100.000 litros de água. Muita água, né, gente? Então, por isso que é importante a gente sempre procurar o papel que ele é reciclado. Dessa maneira, a gente deixa de estar gastando recurso natural, como a água. A cada 100 toneladas de plásticos economizada, tá? Ou seja, reciclada, a gente economiza 1 tonelada de petróleo. Então, o vidro pode ser reciclado, né, de forma infinita. Né? Isso aí que eu penso. Gente, trouxe essas informações para vocês, mas eu queria não só falar, eu queria que vocês percebessem como está a questão dos resíduos aí na casa de vocês. Então eu queria que vocês fizessem 5 perguntas, uma entrevista com 5 perguntas aí para a família de vocês. Pode escolher o tio, a tia, o pai, a mãe, o vô, a avó, quem vocês acharem que é legal, tá? A primeira pergunta que eu gostaria que vocês fizessem para os adultos é: o que significa lixo para você? Tá? E anotem isso daí, depois eu quero que a gente converse na nossa próxima aula. Ou compartilha com a prof na aula. Legal, né? Ah, mas você também pode fazer um vídeo, tá? E manda pra tua prof pra ela mandar lá pra escola, tá certo? Segunda pergunta. Você separa o seu lixo, o seu resíduo? Terceira pergunta. Você sabe o dia da coleta seletiva aí no seu bairro? Quarta pergunta. Você já ouviu falar em PNRS? O que é isso? Política Nacional do Resíduo Sólido. Fica a dica, hein? E peça algumas dicas para essa pessoa que você está entrevistando. Por exemplo, vô, vó, mãe, pai, tio, tia, dindo, dinda. Tem alguma dica para eu conseguir gerar menos resíduo, impactar menos na natureza? Tá certo, pessoal? A gente vai se encontrar na nossa próxima aula e eu gostaria muito de conversar com vocês, continuar conversando sobre a questão dos resíduos. Atualmente, eu tenho visto muitas reportagens que mostram que, devido ao isolamento social, a gente tem deixado de gerar resíduos no planeta, seja resíduos de gases na atmosfera ou resíduos sólidos. Será que é verdade? Então na próxima aula a gente se encontra para falar mais sobre isso, tá certo? Gente, beijão do Prof. Mário cheio de saudades. Ah, pessoal, já ia me esquecendo, tem uma dica para vocês, mais uma dica. Existe um artista plástico brasileiro que é chamado de Vicky Muniz. Muito legal o trabalho que ele faz, tá? Eu queria indicar para vocês, se conseguirem com a família, todos e todas juntos e juntas, verem um documentário que se chama Lixo Extraordinário. É muito legal, retrata um pouco da vida de pessoas que fazem, né, a catação desse resíduo e acabam vivendo desse material, da coleta desse material. Tá certo, gente? Beijão do Prof. Mário.